Ora, havia um certo profeta já idoso morando em Betel. Seus filhos lhe contaram tudo que o homem de Deus havia feito naquele dia, também o que ele dissera ao rei. O pai lhe perguntou por qual caminho ele foi. E os seus filhos lhe mostraram por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Por onde tinha ido o homem de Deus que viera de Judá. Então disse os filhos, selem o jumento para mim, e depois de o selarem o jumento, ele montou e cavalgou à procura do homem de Deus, até que o encontrou sentado embaixo da grande árvore. Ele perguntou, você é o homem de Deus que veio de Judá? Sou eu, respondeu. Então o profeta lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. O homem de Deus disse, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. A palavra do Senhor deu-me esta ordem, não coma pão nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. O profeta idoso respondeu, eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Ouviu um mentiroso e alterou todo o seu destino. O homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber em sua casa. Bom, aqui foi nos tempos de Jeroboão, que quem já conhece sobre Jeroboão, a questão das 10 tribos, não dá para contextualizar. Esse cara, ele profanou o altar de Betel. Ele profanou. E quando nós lemos aqui, Abraão inaugurou o altar de Betel, Jacó, 100 anos depois aproximadamente, ele reconhece quando ele chega ali, a atmosfera daquele lugar, e ele levanta um altar ao Senhor ali. E aí vem Jeroboão, e ele peca contra as raízes da nação. E empurrou 10 tribos para a apostasia, que essas tribos chegaram a desaparecer no exílio assírio. E agora Deus manda esse homem de Deus, que eu não falo o nome dele, para ir confrontar Jeroboão. Ele foi a Betel, ele chega, ele está ali diante do altar em Betel, e ele confronta o homem, e sabe, pensa um trabalho que foi bem feito. Pensa algo que foi bem feito. Pensa uma missão bem cumprida. Até então. Foi um show. O altar se fendeu, as cinzas caíram, que mostrava que Deus não estava recebendo nada daquilo, e foi profetizado sobre Josias, que é um rei que você precisa ler sobre ele, e tudo que Deus ia fazer através de Josias, e foi um show, e o rei levanta a mão contra ele, e o braço endurece, e agora o rei está lá pedindo para os bezerros dele, agora pede para o homem de Deus orar e restaurar o braço, e ele ora, o braço é restaurado. Jeroboão fica tão encantado com aquilo e oferece, pede para ele comer com ele, oferece, dá algo para ele, e ele fala, não posso. Ele disse não para o rei. Eu não posso voltar pelo mesmo caminho, não posso beber nem comer aqui, não posso, tenho que ir embora e tal. Mas aí veio o quê? O falso profeta. O profeta velho, o obsoleto, o ultrapassado, o corrompido, mas que ainda se portava como um profeta. Achava que era alguma coisa. Não sei porque que esse cara fez isso, destruiu com a vida desse homem, mas porque ele permitiu. Se foi por inveja, o que parece que foi. Mas ele entregou não, volta comigo e tal. Não posso, porque o Senhor falou que é para eu voltar para o outro caminho, não é para comer nem beber aqui. Não, eu também sou profeta como você. Um anjo apareceu para mim e disse que é para você voltar comigo sim, e comer e beber na minha casa. E o homem foi. E aí, quando ele está ali à mesa, Deus usa o próprio profeta para falar com ele sobre o dano, o que ele tinha feito. E ele sai dali aflito, vem um leão, ataca ele,
não come ele, e olha a cena que fica. Leia o texto, você vai ver inteiro. Olha a cena, ele caído no chão, o leão do lado e o jumento de cá. Então o leão nunca quis comer nem ele, nem o jumento, porque se o leão tivesse com fome, teria comido um deles, pelo menos, né? Não, ele só matou o homem. E agora todo mundo que passava viu o leão, o homem e o jumento. Ele perdeu o destino dele. Ele teve um sucesso absoluto, crescimento. Ele não passou no teste. E, queridos, o crescimento traz dores e provas que vão esticar o nosso odre. O homem que teve absoluto sucesso diante de uma missão dificílima não foi capaz de discernir o engano que estava diante dele. Ele disse não, porque não era difícil dizer não para Jeroboão. Jeroboão estava na cara, escancarado, que ele era um rei apóstata, um rei perdido, um rei que estava totalmente distante de Deus. Mas ele não discerniu o profeta caído. Ele não discerniu a voz do profeta mentiroso, caído, corrompido. Foi no auge que o homem de Deus fracassou ao ouvir o profeta velho. Ele ouviu o quê? O profeta velho. Ele ouviu o quê? A mente obsoleta e caída. E ele desobedeceu a Deus seguindo uma mentira. E hoje Deus está fazendo um alerta aqui para alguém. Alguém que está indo bem. Cuidado com quem você anda, ouve. E às vezes até pelo seu celular aí, cuidado, porque pode definir o seu destino, definir o destino desse homem. No auge. Ele cumpriu tudo o que Deus mandou ele fazer. Foi um sucesso absoluto. Quando ele já está voltando, ele não resistiu a uma voz que se dizia de Deus. Algo que parecia ser de Deus. Que tinha talvez cara, vozinha, argumentos, mas não era. Ele ouviu a voz do engano, a mente obsoleta, ultrapassada e caída. E ele perdeu o destino dele. Então Deus fala aqui com alguém. Cuidado. Porque não é difícil discernir quem é Jeroboão. Você precisa de discernimento para reconhecer onde tem um profeta velho, obsoleto e caído. Onde tem mentira. E talvez você pode destruir com a sua vida, alterar o seu destino, porque parou para ouvir uma voz caída e mentirosa. Amém?